Já todo mundo entrando. Vamos lá. Então, a gente vai ter a fenda, tem uma fenda em todas as tábuas, que é para colocar o chassi ali, para ele ficar em pezinho, para poder fazer o perfil. Pergunta: qual é o lado que essa criança vai encostar no filme? É o esquerdo ou o direito? Então, todo o tórax se faz perfil esquerdo. Essa criança vai estar deitadinha aqui, e esse lá, a cabeça tem que estar para cá, porque aqui é o lado esquerdo, tá? Então, o filme vai ser colocado aqui na lateral, para que ele seja o lado esquerdo mais próximo do filme. Tudo em função do coração. Tem que cuidar para não colocar a tábua trocada, porque na hora de fazer o perfil, vocês vão ter que desvirar essa tábua. Aí vão ter que conter a criança, vão ter que arrumar a criança para ficar na posição. Então, olha ali, ó, perfilzinho esquerdo. O chassizinho está ali e vai colocar. Tira o calço? Não tira o calço. O calço permanece, porque se tiver qualquer líquido na pleura, vai aparecer porque vai estar mais altinho, então a tendência é o líquido descer e aparecer no ângulo costrofrênico. Vai aparecer se tem derrame pleural da criança. Não camufla o pouco líquido que tem. Na realidade, é para não camuflar. Se eu não tiver a tábua, eu vou fazer um AP com a mãe segurando os bracinhos da criança para cima, um saco de areia nas pernas, cuidando para não pegar as pernas, e o perfil eu faço um perfil com decúbito lateral esquerdo. Tá? O paciente vai estar com raio vindo de cima pelo lado direito, saindo no esquerdo. Não posso esquecer de colimar sempre, gente. Sempre tem que colimar. Já a criança de 4 a 10 anos, esses 4 anos se coopera, né? Eu vou fazer ele em ortostatismo. Tá? O paciente vai ficar de pezinho e eu vou fazer um AP. Então, de 4 a ele pode ser feito em decúbito dorsal, tá? Sem a mesa de contenção, aqui, desculpa, está errado, arrumem lá. Está mal, aqui saiu uma coisa errada. Perdão, vou arrumar aí, anotem. Então, AP orto, os bracinhos para baixo e as mãozinhas levemente abertas, de preferência na cintura. Quando ele coloca na cintura, ele estimula a escápula a sair de trás do tórax. O raio vai continuar na altura das axilas. Por isso que é bom saber que a axila está ali. Aqui vocês não têm como medir pela metade do tórax.
e faço o perfil, né? Perfil é igual como no adulto em ortostatismo. Se a criança precisar de ajuda, a mãe segura os bracinhos e a mão na cintura. Vamos falar da respiração desses tórax? Bom, de 4 a 10 anos, eu posso pedir para essa criança, puxa o arzinho, enche o balão, puxa o ar para encher o balão. Como é que é lá quando a criança não coopera? E eu digo para a mãe ainda que chorar é bom para tórax. Ah, como é que eu faço? Então, existe uma manobra. A criança está chorando. Quando ela para de chorar e ela vai puxar o ar para chorar de novo, é que tu bate. Que é quando ela está de pulmão cheio. Se bater quando ela está emitindo o som do choro, o pulmão está vazio. Então, lá nas crianças que choram, né, nos pequenos, a gente não tem como mandar o paciente respirar. Como é que eu faço para bater a radiografia, então? Eu aproveito o choro. Quando ele para de emitir o som, eu bato nessa puxada de ar. A gente dá aquele minutinho para ele puxar. O ruim é aquelas crianças que são manhosas, porque aí não é choro, né? Não puxa o ar nunca como tu quer. Agora, quando é aquele choro bom mesmo, que é aquele choro que dói o ouvido, aquele a gente consegue pegar o pulmão cheio. Às vezes até eles reclamam que está muito inflado. Então, criança que coopera, eu posso pedir para encher o pulmão de ar. Criança que não coopera, eu aproveito o choro da criança. Criança na incubadora é choro de gato. É aquele chorinho que a gente tem vontade de sentar e chorar. É a pior coisa que pode existir na face da Terra, tu tem que fazer um raio-x com uma criança que não tem ar para chorar. Chega a doer na gente de ver. Então, essa tu bate como dá, porque não tem pulmão cheio. Não tem. É como dá. Deixar o... Acompanha ali, porque aquele miadinho, aquele chiadinho que fica. Então, tem que tomar muito cuidado. Dúvidas? Antes de eu passar para o abdômen? Hoje é bastante informação, gente. É bastante informação. Não deixem passar sem perguntar. Bom, rotina de abdômen, nós também vimos em sala de aula de adulto. Nós temos o abdômen simples, nós temos abdômen agudo. E nós temos as complementares. Vamos lá. Primeiro caso, raio-x simples. Todos os de 0 ao adulto se faz um AP em decúbito dorsal, pegando da sínfise pubiana até o diafragma. Então, o tamanho do chassi vai depender de quem? Do tamanho da criança. Então, o tamanho do chassi vai depender do tamanho da criança. De preferência, eu faço fora de book para diminuir o tempo de exposição. Você sabe, quando a gente faz no book, aumenta o MAS. Então, no caso do abdômen, eu posso fazer fora do book. Porque a criança ela não é tão espessa, ela tem espessura de um joelho. Então, dá tranquilo, um joelho magro, dá tranquilo para fazer um abdômen pediátrico fora do book.
Pulmões cheios, pulmões vazios. É deitado. Se a criança estiver chorando agora, eu vou bater quando ela grita, quando o som está emitindo. Se a criança coopera, né, eu peço para ela fazer uma seguradinha. Eu não tenho como pedir para ele esvaziar, porque não vai entender com 4 anos. Eu vou pedir para vocês acompanhar a respiração de vocês. Ó. Botem a mão na barriga, aqui perto, bem aqui embaixo do processo tifoide. É uma manobra que eu sempre faço em sala de aula. Puxe um ar, vocês vão ver que a mão de vocês levanta. Solta o ar, vocês vão ver que a mão de vocês abaixa. Então, quando é que eu vou bater a radiografia no abdômen? Quando a mão abaixa, no tórax, quando a barriguinha levanta, tá? Então, desculpa, eu disse a mão, mas é o abdômen. Quando o abdômen abaixa, eu bato o abdômen. Quando a mão levanta, eu bato o tórax, para fazer um paralelo. Vamos lá. Nós temos o segundo caso de abdômen, que é o abdômen agudo. No adulto, a gente vai fazer um PA de tórax, um AP de abdômen decúbito dorsal e um AP de abdômen ortostatismo, né? Na pediatria, nós vamos ter umas modificações. Nós vamos ter de 0 a 2 anos, a gente faz o AP do tórax, faz o AP do abdômen decúbito dorsal e faz um AP em decúbito lateral com raios horizontais. Lateral direito. Tá? Vou deitar esse paciente para o lado direito e não para o lado esquerdo. Ai, doutor. Se a criança cooperar, eu posso botar ela de pezinho lá na escadinha? Ou na cadeira? Posso. Se ela coopera, posso. A mãe vai segurar, né? Porque ninguém vai botar uma criança de pé sozinha. Alguém tem que segurar esse vivente. Tá? Alguém vai ter que segurar. Não dá para simplesmente sair batendo. Alguém segura a criança lá e bate. Agora a gente tem... O terceiro caso é um caso que eu atendo bastante. Ingestão de corpo estranho. Sabe que criança é um problema, né? Qualquer coisinha que deixar pequenininha, ela pode engolir. Então, a gente vai ter assim, a gente faz um AP de tórax, um AP de decúbito dorsal, e o complemento vai depender de onde está localizado o corpo estranho. Que eu preciso de uma segunda imagem para mostrar onde está o corpo estranho. Então, assim, ó. Tá aqui. Está na traqueia ou está no esôfago? Olha o moedão. Os cofrinhos. Os cofrinhos da vida. Tem criança que tem complexo de cofrinho. Não pode ver uma moeda que engole. O problema é quando é R$1. Elas não querem engolir uma moeda pequenininha, baratinha. Elas querem a moeda pesada, de R$1. Aí pode ficar entalado, né? Aí o complemento é um perfil de tórax para provar que não está na traqueia, ó. Está no esôfago. O esôfago é posterior. Olha aqui o arzinho da traqueia. Olha onde está a moeda. Essa danada. O que ela foi me engolir moeda, né? Cofrinho. Agora, chegou no estômago. A preocupação vai ficar porque pode ficar parado no esfíncter do pilório. Então, nesse caso, a gente vê esse corpo estranho, está no digestório, a gente vai fazer o perfilzinho, né? Para ver onde ele se encontra. Ó. Vai localizar. O outro local que eu vou me preocupar
é quando ele está aqui embaixo. Então, vocês viram que a gente faz raio-x de controle de corpo estranho. Procedimento no hospital chegou no estômago, ótimo, não está na traqueia, não vai sufocar. Mas vai ter que botar para fora, né? Essa moeda, como ela entrou, ela vai ter que sair. Então, faz acompanhamento para ver se a moeda realmente está descendo. E aí a gente se preocupa com essas duas válvulas. Com a pilórica e com a válvula ilicecal, porque elas podem parar aí. E aí tem que ir para a cirurgia. Não tem o que fazer, não tem como tirar. Então, essa moeda aí, por exemplo, ela está aonde? Ela não chegou no intestino grosso, ela está na válvula e ela está na região do pilório. Então, vai ter que esperar para descer, ó. E já está fazendo gases. O organismo já está reagindo. Se vocês olharem, esse perfil foi feito com raios horizontais, porque aí o ar sobe e a gente vê o resto da região. Tá? Então, é para localizar a moeda. Esse casinho aqui, ó, é um casinho de localização logo que a criança engole. Então, a gente vai ter casos mais graves, que geralmente são retirados por laringoscópio, que o médico vai olhar e vai lá com o aparelhinho para pegar a moeda e trazer a moeda. Tu vê, ó. Tu olhou essa aqui, pode estar na traqueia. Essa aqui tá, ó. Olha ali, ó, a calçadinha ali, ó, na parte do ar. Essa aqui deu sorte, ó. Mas ela parou no degrau. Então, a criança arrocha, que ela fecha a passagem de ar. Então, vai ser tirada por laringoscópio. Né? Se a criança estiver arrochando, não tem que fazer, tem que tirar essa moeda o mais rápido possível. Sou bem sincera que eu já peguei aqui embaixo. Aqui tão em cima, eu nunca fiz raio-x. Geralmente, o médico já ia direto lá, nós tínhamos um pediatra muito bom para esses troços. Ele já tirava. Agora, eu não sei como é. Outro perfil que existe é o perfil com decúbito ventral. Esse geralmente é feito em neonatal, é logo após o nascimento. A criança não fez o primeiro micômio, o médico olha, vê que tem canal do ânus, mas não se sabe se ele está aberto ou fechado. Então, para não judiar da criança, é colocado uma bolinha na região onde é o reto, está lá o reto direitinho, e vai se bater um raio-x para ver até onde vai o gás, ó. Se ele chega até o ânus ou não. Esse aqui vai para a cirurgia. Tem o reto fechado. Outra coisa que quem está no hospital é a história clínica do paciente que vai ajudar vocês a fazer o exame. Então, cuidem aí as siglas. Cuidem agora as siglas. A gente tem aspiração de corpo estranho, ACE. Prisão de ventre, constipação intestinal crônica funcional, CISF. Dor iniciada com epigástrico, região periumbilical e posteriormente celíaca direita, FID, apendicite. Dor típica de apendicite. Tá? No prontuário, vocês vão lá, vão pegar o prontuário da criança, ela veio com o pessoal, às vezes, que traz o paciente, e o prontuário, você só tem acesso ao prontuário, não tem para quem perguntar. A criança não responde, né?
Então, vocês vão olhar essas siglas lá no prontuário. Vai estar lá, suspeita de ACE, paciente com CICIF, paciente com FID, né? Suspeita de FID. A palpação indica FID. Então, vocês já sabem, por exemplo, nesse caso do FID, que pode ser apendicite, em vez de fazer um AP com raios horizontais sobre o decúbito direito, inverte, agora é sobre o decúbito esquerdo. Eu preciso ver se tem perfuração do intestino, para visualizar melhor a região do apêndice. Geralmente o paciente vai ter líquido embaixo e vai ter uma camada de ar saindo do intestino. Tá? Então, isso aí é que é bem importante. Antes de eu entrar para os seios da face, dúvidas aqui? Como é que eu vou bater os raios-x de abdômen? Chorando ou parando de chorar? Parando de chorar? Os abdômenes é sempre quando ele está... Aí tu bate. No tórax é quando ele para. No abdômen é quando ele berra. Tá? Que aí ele está botando o ar para fora e a gente tem uma noção melhor das estruturas anatômicas. Então, anotaram? Tórax, a criança dá o berro quando ele para de chorar para puxar o ar, tu bate. Aí, pelo amor de Deus, ninguém está pensando que a criança vai parar de chorar, né? É o intervalo entre um berro e outro. Entre a saída de som do choro e o outro. Criança não vai parar de chorar. Ela vai olhar para tua cara, ela chora mais ainda. E tu dá tchau para ela e ela faz... Dando graças a Deus que se livrou da criatura. É uma tristeza, vocês não têm ideia. Então, revisamos bem aqui. Aqui falei das histórias. Pediatria. Seios da face. Já passamos da primavera. Então, as rinites alérgicas já saíram de foco, mas está chegando, graças a Deus, o outono, queda das folhas, poeira, alergia e também troca de temperatura, o que faz o pessoal da rinite todo ficar se coçando, não é verdade? Quem tem rinite sabe o que eu estou falando. Tem pessoas que têm coriza. Os idosos também adquirem rinite em função disso, tá? Então, de preferência, a gente vai cuidar também que criança pequena tem aquele pequeno probleminha da adenoide aumentada, que ela fica bem aqui na passagem de ar. Então, a gente vai conversar com a mãe para saber se ela ronca, se ela baba no travesseiro. Porque falar com a criança, dependendo da criança, tu não consegue ver se ela está fechando a boca ou não para respirar. Mas a mãe sente. É um travesseiro mais babado, ela tem aquela ressonação de ronco, e isso é um dos indicativos da adenoide. Tá? Então, para fazer perfil de criança, tem que ser
sentadinha no colo da mãe ou deitadinha na tábua, aquela tábua de tórax que vocês viram. Eu puxo a criança um pouquinho mais para baixo, amarro com os bracinhos para baixo, faço com raios horizontais, tá? Tudo aqui, ó, essa orientação eu tiro do radiologista lá do meu serviço, tá? Ele sabia até quando a gente fazia o raio-x deitado. Ele olhava e tu deitou. Não adiantava colimar, tentar tirar a coluna para... Tu não fez isso sentado. Faz com raios horizontais. Porque dá falso diagnóstico, tá? Então, a gente não vai teimar. Então, onde é que está a patologia na radiografia? Aqui eu tenho uma criança normal, aqui eu tenho uma criança com aumento de adenoides. Ó. A imagem é normal e essa aqui é com aumento da adenoide. Essa imagem é normal, caiu as canetas no chão. Essa aqui é com aumento de adenoide. Entender? Hello? Sentiram? Então, aqui as adenoides estão aumentadas. Aqui ela está normal, ó. Não tem diminuição do espaço. Ó. Além do perfil de rinofaringe, ou o famoso cavo, as outras duas incidências é Vatters e Caldwell, que é o mento naso e o fronto naso. Lembram? Mento naso e fronto naso. Vatters e Caldwell. Tu vai botar a criança de 1 ano de barriga para baixo? Não! A gente faz invertido de barriga para cima. Só tem um detalhe. Vamos lembrar que os seios paranasais vão se desenvolver do recém-nascido até os 10 anos de idade. Tá? E a criança, logo que ela tem até 3, 4 anos, ela não tem os seios paranasais totalmente desenvolvidos. Ela tem seio maxilar, seio frontal não. Ele vai se desenvolver. Então, é feito só o Vatters até 3 anos de idade. Tá?
Certo? Aí, para vocês se lembrarem como é que era feito isso, né? Porque eu tenho certeza que tem gente que esqueceu desse detalhe. Então, aqui tá as regrinhas. Então, a idade, qual a idade na maturação final de seios da face? Com 10 anos. Aqui eu vou abrir um parênteses, que alguns casos até 12. Tem alguns que têm maior retardo. Certo? Bom, agora aqui eu vou trazer uma coisa que eu amo, para finalizar a noite. Eu amo bico. Bico é o amigo do técnico. Porque o bico, a criança está chupando o bico, eu posso segurar para fazer o perfil de rino. Eu posso fazer o Vatters descansada com o bico, que ele não aparece na radiografia. Então, o bico é um amigo do profissional, porque não tem perigo de machucar. Imagina tu querer segurar. A criança com bico, ela não chora, ela faz assim... Ela fica com aquele bico, ela não larga, né? Que é uma maravilha. E a língua fica no lugar certo. Então, tu pode tracionar com um biquinho que tu consegue bater o raio-x. Porque, literalmente, a gente quase põe uma focinheira com a mão para segurar as crianças, tá? E se ela tiver calma com o bico, tu vai longe. Entenderam? Então, o bico é um grande amigo. Do bico para o tórax, o tórax eu não quero bico, tórax eu quero choro. Seios da face, sempre com bico. Então, se vocês receberem um raio-x de tórax e seios da face de uma criança de 2 a 4 anos, eu vou fazer primeiro que ela não chore. Porque agora vem o grande problema. Se chorar, dá sinusite. Hã? Ainda vou finalizar com essa grande descoberta. Quando a gente chora, vai líquido para o seio maxilar. A criança está com aqueles seios da face, aquele seio maxilar em desenvolvimento. Se ela chorou, está cheio. Entenderam? Então, seios da face, a gente faz de preferência com a criança sem chorar. Tá? Tenta acalmar, soa o narizinho, porque se chorou demais, encheu de líquido. E aí é o que se chama de falso resultado, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Certo, pessoal? Então, tá. Foi muita informação, poucas perguntas. Durmam pensando com esses monte de coisa que eu dei hoje. E amanhã a gente se vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite.